De volta ao estúdio em Brasília, o Poder 360 conversa agora com o jornalista e consultor de comunicação, Thomas Traumann. Thomas, obrigado por ter aceitado o convite e participar dessa conversa no dia das eleições. Obrigado a vocês pelo convite. Thomas, você que é um observador atento há muito tempo das eleições do Brasil, o que mais te chamou a atenção nessas eleições de 2022? No total, eu Exato. acho que essa eleição teve uma característica muito clara que foi a comparação. Essa é uma eleição da comparação. Não foi uma eleição que desde o início você tinha dois candidatos extremamente conhecidos, dois candidatos, um presidente, outro um ex-presidente, que é uma novidade na história brasileira. E que o tempo todo foi uma comparação entre as personalidades do Jair Bolsonaro e do Lula da Silva, entre os governos dos dois, entre os apoios que eles tiveram, entre o que eles fizeram e o que eles puderam, eventualmente, podiam fazer. Então, houve uma campanha que, desde o início, você não teve espaço zero para qualquer outro candidato, Terceira Via, Ciro Gomes, etc. Foi quase uma manobra diversionista. O que a gente teve foi uma campanha que, desde o início, ela estava programada para ser, que a gente está vendo isso, a gente está vendo hoje, uma campanha em que os dois principais candidatos já eram conhecidos, já eram avaliados, portanto, cada brasileiro já tinha uma opinião clara sobre Lula e sobre Bolsonaro, ou ele era odiado, ou ele era amado, enfim, já estava muito claro, e por isso que a gente viu essas pesquisas tão quase chatas, né? Uma eleição que se a gente for fazer ali o gráfico, as mudanças, assim, o Lula sempre teve ali acima dos seus 40 e tantos, o Bolsonaro teve uma queda no final do ano passado, no começo desse, com a inflação, mas a partir da saída do Moro, o Bolsonaro tem uma graduação, subida na gradada, sabe assim, tipo, pequenininha ali, etc., nos seus 30 e tantos. Uma campanha que somente agora, nessa última semana, quando as pessoas, os indecisos, foram obrigados a resolver o que eles iam fazer da vida, e que eleitores do Ciro e da Simone Tebet descobriram que os seus candidatos não tinham chance, que aí você tem uma mudada e um solavanco que pode até resolver a questão. Mas, no fundo, foi uma eleição de comparação. Thomas, você disse num dos seus artigos que o debate da Globo, agora na última quinta-feira, era uma oportunidade para, eventualmente, o ex-presidente Lula conquistar mais votos de eleitores indecisos ou dos outros candidatos da terceira via e forçar uma vitória no primeiro turno, e que isso não aconteceu. Caso se confirme uma eleição com segundo turno, que é uma das possibilidades que está em jogo aqui, o que você acha que vai... Como é que você acha que vai ser? Os debates serão uma oportunidade de virar o jogo ou não vai ser assim? Aqui eu vou me assessorar do próprio Poder, uma pesquisa do próprio Poder sobre a questão de viradas eleitorais, né? Se a gente for recontar a história, viradas eleitorais são algo muito, muito raro. Essa ideia de que existe segundo turno em outra eleição é uma ficção criada por maqueteiros para ganhar dinheiro de candidatos, né? Ela não existe. O fato viradas eleitorais são muito raras no Brasil. Eu vou aqui citar de números de cabeça, mas, por favor, se eu estiver errado, me corrijam. Mas o fato é que das 108 vezes que nós tivemos segundo turno para governador, de 98 para cá, você só teve 31 vezes que você teve viradas. E mesmo dessas, mais da metade, 17, foram quando a diferença era menos de 5 pontos percentuais. Ou seja, virada eleitoral é uma coisa muito rara. Então, para a gente pensar o que vai acontecer, quer dizer, para entender o que vai ser o segundo turno, a gente vai ter que olhar o resultado. Qual vai ser a distância entre Bolsonaro e Lula? Dada essa distância, daí a gente começa a conversar. Mas, né, sem isso, a gente... se o Lula fizer uma distância de 10 pontos, essa eleição, o segundo turno é simplesmente um adiamento do resultado eleitoral. Bem o Partido dos Trabalhadores. Até o momento, a impressão que a gente tem cobrindo as eleições e também acompanhando as movimentações do Lula e do seu vice Geraldo Alckmin é que ambos encontraram um ponto de harmonia. Aparentemente, os dois estão bastante alinhados, ao menos na campanha foi essa percepção que a gente pôde tirar. Agora, uma vez no governo, as coisas podem mudar. Qual que é a tendência?
o Alckmin continuar bastante empoderado, bastante respaldado pelo presidente Lula, ou será que pode haver alguma desconfiança com relação ao papel dele devido ao trauma do Michel Temer, que foi quem acabou conduzindo, ainda que indiretamente, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff? Guilherme, aí nós vamos entrar no terreno da especulação, né? Nós já estamos conseguindo, já estamos avançando que o Lula ganhou e que ele já está no seu governo. A resposta é difícil. Eu acho que é inegável que, assim, eu acho que, para a gente olhando a campanha, eu acho que talvez das coisas mais surpreendentes que a gente assistiu foi o acordo do Lula com o Alckmin. Por quê? Primeiro que o Lula e o Alckmin nunca tiveram uma relação. Eles nunca foram... Quer dizer, ou seja, o Lula tinha uma relação com o Serra anterior às eleições presidenciais, portanto, se conheciam, com o Fernando Henrique muito mais, tinha alguma relação com alguns outros tucanos, mas com o Alckmin sempre foi uma relação, não havia uma relação próxima. Tanto que as conversas deles foram intermediadas pelo Haddad, pelo Chalita, enfim, por outras pessoas. E foram meses. E eu acho que, para mim, essa coisa mais fantástica dessa eleição, o fato de que o Lula começa a conversar com o Alckmin e eles passam 5 meses até que até que isso saia na imprensa. Quer dizer, segredo no PT a gente sabe que não existe. Quer dizer, ou seja, terem mantido essa coisa em segredo, para mim, foi, eu acho, uma das coisas mais incríveis dessa campanha. Então, e todos os relatos que a gente tem aqui, Lula e Alckmin têm se dado relativamente bem durante a campanha, tem meio que combinado as coisas, quem faz o quê, quem faz o quê. Então, eu entendo o que você está falando, é uma possibilidade realmente, conhecendo como funciona a divisão do poder, é provável que a gente tenha problemas, quer dizer, ou seja, é natural que você tenha problemas ali na divisão de poder, mas, por enquanto, eu acho que não dá para afirmar isso. Acho que eu não sei o que vai acontecer essa noite. Para pensar o que vai acontecer ano que vem, eu ainda não tenho essa capacidade. Thomas, a gente, quer dizer, não sabe, como você acabou de mencionar, o que vai acontecer ainda, qual vai ser o resultado, se vai ter segundo turno. Uma das possibilidades é ter o segundo turno. Então, eu queria voltar a isso. Já que as viradas são muito raras, mesmo no caso de eleições para governador, como você mencionou, e são inéditas em eleições para presidente no Brasil, o que se pode esperar da campanha do segundo turno na sua avaliação? Então, Paulo, a coisa toda, isso é uma coisa muito interessante que a gente vai ter que estudar. Como havia essa possibilidade de haver já um resultado no primeiro turno, então nós não podemos imaginar que o Bolsonaro tenha nada na mão. Porque se ele tivesse alguma coisa genial para colocar, alguma carta na manga sensacional que fosse virar o jogo, ele teria apresentado essa semana. Então, eu realmente não acho que a gente, em função disso, quer dizer, que eu não acho que a gente vai ter grandes surpresas, no sentido de não há mais um auxílio para ser solto, não há mais impostos para serem cortados, não há mais algum vídeo denunciando a Lava Jato, não há mais nada. Os instrumentos são esses que a gente já viu. Não tem muita coisa, assim, não há nenhum dos dois lados, eu acho que tanto pelo fato do Lula, pelo esforço que eles fizeram para tentar ganhar no primeiro turno, como pelo Bolsonaro, pelo temor de que a eleição não fosse para o segundo turno, eu acho que eles não têm instrumentos novos, eu acho que vai ser um pouco demais do mesmo. E isso significa também uma campanha talvez muito mais tensa, especialmente se as diferenças que as pesquisas mostram, acima de 10 pontos prevalecer, vai ser uma campanha em que o Bolsonaro, assim, como é que você vira um jogo que já está 3-0? Né? Quer dizer, ou seja, pode ser um jogo que realmente pode virar muito tenso e tentar criar uma confusão durante o resto da partida. Thomas, você mencionou a escolha de Alckmin como vice como um dos principais movimentos dessas eleições. Na sua avaliação, qual foi o principal movimento do presidente Jair Bolsonaro na busca pela sua reeleição? Então, Guilherme, eu acho que foi a demora dele ouvir o Ciro Nogueira e o Arthur Lira. Quer dizer, é um antifato, na verdade. É um antifato, no fundo Tá. Assim, se a gente olha, porque, de novo, eu vou aqui vou recuperar aqui um material que o Poder recordou. Quando o presidente Bolsonaro faz o auxílio emergencial,
ele demora 4 meses até esse auxílio conseguir dar um efeito real para a popularidade dele. E vamos lembrar, nós estamos falando que eram R$600 naquele momento, quer dizer, em 2020, e eram para 60 milhões de pessoas, né? Agora, de fato, são 200, né? Porque 400 mais, né? Você tem um aumento ali de 10% no número da família, de 18 para 21 e tal, mas é um impacto menor, né? Do que foi o impacto daquela vez, e muito menos tempo. Quer dizer, ali foi claro, quer dizer, ou seja, qualquer, e isso eu sei, quer dizer, nós sabemos disso, né? A gente que cobre o político, quer dizer, tanto o Ciro Nogueira quanto o Arthur Lira estavam insistindo para fazer isso já em março. Já havia maioria dentro do Congresso para aprovar isso em março. No fundo, quer dizer, até o final, a equipe econômica estava insistindo em fazer alguma outra coisa, estava insistindo em não fazer o corte dos impostos dos combustíveis, de tentar fazer algum tipo de subsídio, quer dizer, estava literalmente travando o jogo político. E aí eu não vou entrar nos méritos econômicos, estou falando simplesmente olhando politicamente, quer dizer, hoje a gente olha para as pesquisas e fala assim, o resultado, o efeito eleitoral do auxílio foi muito baixo. Tá, mas ele foi muito baixo porque também, o que você faz quando você faz quando você recebe o primeiro dinheiro? As pessoas foram pagar dívida. Elas ainda não melhoraram, esses R$200 ainda não melhorou a vida de ninguém. As pessoas estão ainda pagando dívidas, estão, né, tentando ali, a inflação de alimentos, quer dizer, se tivesse sido lançado em maio, talvez a eleição tivesse sido diferente. Eu acho que, para mim, essa calibragem entre o que achava a equipe política e o que achava a equipe econômica, e o fato do presidente não demorar para arbitrar ali, eu acho que, para mim, é o grande fato político da ala Bolsonaro. Klauman, no segundo turno, caso as coisas continuem na mesma dinâmica atual, haverá uma continuidade da melhora de indicadores econômicos, que já vem melhorando há algum tempo, né? Então, inflação vem caindo, o acumulado, teve deflação, né? E o acumulado, obviamente, diminui. As expectativas para o crescimento econômico aumentam, também expectativas de investimento e criação de empregos. Você acha que isso pode ajudar Bolsonaro de alguma maneira na campanha do segundo turno? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Por isso que, de novo, eu jogo a questão do tempo. Ou seja, se isso tivesse antecipado... Porque o que a gente está assistindo hoje, Paulo, é uma programação econômica planejada, né? Tanto que o carry-over para o ano que vem é ridículo, é de 0,5%. No fundo, o governo está insistindo, usando seus instrumentos de governo para tentar fazer que haja um feel-good factor na sociedade, seja através da redução dos impostos dos combustíveis, que teve um efeito claro na deflação, seja no caso do auxílio emergencial. E aí, enfim, eu acho que esses são os dois principais pontos. E, logicamente, quanto mais tempo demorar, mais esses efeitos vão ser sentidos. É isso que é a minha... Quer dizer, ou seja, tenho certeza que isso vai ajudar o Bolsonaro se tiver segundo turno. Mas vai ser o suficiente? Aí eu não sei. Eu acho que aí vai depender, de novo, né, da diferença, qual vai ser... Quantos votos o Lula precisa para chegar a 50+1? É isso que a gente vai ter que ver. Essa chegada é que vai fazer, eu acho que, a diferença. A pergunta que eu tenho para você para finalizar é um pouco a exploração disso que você deixou em aberto no final. Se vai ajudar, quanto vai ajudar? Em um mês é suficiente para ajudar? Claro que é impossível a gente responder com precisão essas coisas, a gente não sabe, não tem certeza nem se vai haver segundo turno por enquanto, mas considerando que haverá segundo turno e que sim, haverá uma ajuda da continuidade, da melhora da situação dos indicadores econômicos, quanto que você acha que pode ser essa ajuda para o Bolsonaro virar o jogo, que é uma coisa que você mesmo disse, é muito difícil de acontecer? Eu acho que muito vai depender de como a campanha Bolsonaro vai funcionar. Porque isso é uma coisa que nós três temos assistido. Existe um problema na campanha Bolsonaro, que uma hora ela tenta jogar, vamos dizer, uma campanha by the book, uma campanha que vai falar sobre fatos do governo, uma campanha que vai insistir nas melhoras estruturais, e, portanto, você acabou de citar a redução nos números de desemprego, a melhora nos indicadores de inflação, melhora nos indicadores de crescimento, quer dizer, dados que em janeiro ninguém imaginava, que hoje estão sendo colhidos, ou vai ser na linha
do antipetismo hidrófobo e contestação dos resultados e briga com o TSE, etc. Essas duas funções não funcionam. Assim, o resultado do Bolsonaro mostra que não funciona. Ponto. Não há o que fazer. Assim, o Bolsonaro vai ter que resolver qual vai ser o candidato. Quer dizer, se ele é o candidato a presidente incumbente, que defende o seu legado e que eventualmente ataca o legado do PT, isso é uma forma, ou se ele vai ser o candidato anti-establishment que foi de 2018. Essas duas figuras, elas não combinam. E eu acho que essa campanha do Bolsonaro mostra que não combinam mesmo, elas deram errado. O Bolsonaro é o primeiro candidato a presidente, candidato à reeleição, que vai chegar em segundo lugar numa campanha. Thomas, em nome do Poder 360, eu queria agradecer a sua participação na nossa live de cobertura das eleições de 2022. Eu que agradeço ao Guilherme e ao Paulo pelo convite. O Jornal Digital faz um breve intervalo e volta logo com mais análises do cenário eleitoral.